E aí pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador de Kit Bordados. E nessa videoaula iremos aprender como fazer conexões de bordado dentro do Embird Studio, tá joia? Esta aula é muito interessante, temos já um vídeo também no nosso canal explicando sobre conexões no estúdio, mas nesse vídeo, além da gente explicar como que vai funcionar essas conexões, qual que é o processo por trás das conexões, você também vai poder fazer isso aí na íntegra, utilizando uma matriz de bordado aí, um arquivo de trabalho que eu vou disponibilizar aí na descrição desse vídeo, tá joia? Lembrando que o arquivo que vou disponibilizar é um arquivo de trabalho que ele poderá ser aberto somente no Embird Studio. Ele não é uma matriz já preparada para ser bordada em questão de arquivos de bordado, ou seja, você precisa editar ele no Embird Studio e após isso aí você transforma ela em uma extensão de bordado para ser bordado na sua máquina de bordar, tá? Essa matriz aqui, ela foi construída dentro da nossa área de membro, tá? Para quem ainda não é membro da nossa área de membro, vai lá no nosso canal, além de se inscrever, você vai lá, clique em juntar-se à nossa área de membro. Nós temos aqui um tutorial completíssimo aí de como você construir essa matriz aqui do zero, tá? Com todas as dicas aí, com todos os processos a ser utilizado para que não haja erro na sua matriz final, tá? Como que eu faço para entrar na área de membro? Vou abrir aqui vamos ver aqui. Vou abrir aqui o YouTube. Eu estou conectado em outra conta só para mostrar para vocês, tá? Então, se você não é inscrito, entre dentro da área do Kit Bordado. Você vai lá, clique em se inscrever, tá? E dentro dos vídeos do nosso canal do Kit Bordado, você vai achar aqui esse botãozinho chamado Seja Membro, tá? Onde que ele se encontra? Na área principal do Kit Bordado, ele está aqui logo aqui acima do lado do inscrito. E se você tiver aberto qualquer vídeo dentro do Embird Studio, você vai fazer o seguinte. Não importa o quão complexo seja o seu trabalho. Com o WorkOS da... Vamos aguardar essa propaganda, pausei ela. Você vai vir aqui, logo abaixo aqui, do lado da nossa descrição do título aqui do nosso canal, temos também o botãozinho Seja Membro. Basta clicar nele, o YouTube vai te redirecionar para que você seja membro dos nossos vídeos exclusivos de cursos do Kit Bordado, tá joia? Vamos voltar aqui, vamos voltar no YouTube, aliás, no Embird Studio. Bom, aqui temos a nossa matriz, né? Você vai pegar a sua matriz, vai baixar aí a matriz, não, o arquivo de trabalho. Ela não é uma matriz ainda, ela é um arquivo de trabalho do Embird Studio, apesar que você já pode visualizar como matriz, tá? Você vai abrir o seu projeto, vai clicar aqui em Design, vai vir em Open e vai abrir o seu arquivo que você baixou aí da descrição do nosso vídeo, aqui dentro do Embird Studio, tá? Após isso aí você vai ter um arquivo semelhante a isso aqui e a partir daqui a gente podemos começar a ensinar você como fazer conexões, como que funciona o processo de conexões e como utilizar isso aí na prática. Então vamos lá. Primeiramente eu quero vir aqui, vou criar um novo arquivo, tá? Vou vir aqui, novo arquivo, vou salvar essa matriz aqui, joia. Nesse novo arquivo eu vou ensinar vocês o que significa conexões. O que é uma conexão dentro do Embird Studio, dentro de um arquivo de bordado, dentro de um bordado. A conexão é o ponto que liga um design, uma parte de um design ao outro. Como assim? Vou criar um design qualquer aqui. Vamos aqui. Estou utilizando a ferramenta Fill. Joia. Aqui é que está bom. Cliquei em OK. Transformei em ponto de bordado. Está na cor branco, não dá para vir direito devido ao fundo que também é branco. Vou mudar a cor aqui para uma cor vermelho, tá? Joia. Feito isso aí, eu vou criar outro arquivo de bordado, outra parte do design. Vamos criar aqui essa segunda parte do design. Vou clicar aqui em gerar pontos, joia. Então, por padrão, quando você não define para o Embird Studio uma conexão, ele por padrão ele vai criar os dois arquivos. Veja aqui que temos aqui os dois arquivos na camada, tá? E esses dois arquivos aqui, eles não estão ligados entre si.
né? Se a gente vê isso pelo simulador, vamos clicar aqui na aba Sim, que é de simulador, e a gente vamos ver o simulador trabalhar. Eu vou pausar aqui o simulador, para a gente fazer isso aqui manualmente, né? Vamos tocar aqui o play manualmente. Então, a hora que ele chega próximo de ir para o próximo design, o que o InBuild está configurado? Tem uma marca de uma tesourinha, note que é uma marca de uma tesourinha. Chegou na tesourinha, o InBuild já vai passar para o próximo design. O que ele vai fazer na sua máquina, né? A programação sai do InBuild. Para que ele vai fazer quando chega aqui nessa tesourinha? Ele vai cortar essa linha, né, desse primeiro design que você criou e vai reposicionar o seu bastidor, isso tudo automaticamente na sua máquina, e começar a fazer o segundo design. Joia. Até isso tudo bem. A gente pode falar, não, mas é bacana, e o bordado fica mais limpo, porque toda vez que for bordar uma parte, ele já vai cortando a linha e já vai deixando o bordado mais limpo. Tudo bem, realmente, isso aí já ajuda bastante. Mas o que acontece então se eu tenho aqui muitos designs da mesma cor? Vamos supor aqui que eu tenho aqui, eu vou duplicando isso aqui, tá? Estou usando a tecla Ctrl D. Se você quiser duplicar para você testar também, pode vir aqui, seleciona uma parte do seu design, pode vir aqui em Duplicate, vai fazer a mesma função. Joia. Então temos aqui várias partes de bordados. Temos aqui 6 partes de bordados. Então toda vez que a máquina chegar no seu ponto final do design que você criou e cortar a linha, reposicionar para o próximo ponto, ela vai perder um certo tempo de bordado nesse processo de ter que parar, né? A máquina lá, se a sua máquina for uma máquina automática que corta a linha sozinho, ela vai lá, vai cortar essa linha, vai reposicionar, vai bordar, vai parar, vai cortar a linha, reposicionar e assim por diante, tá? Então você vai perder muito tempo em relação a bastantes partes de bordados que você vai definir aí da mesma cor. Então para isso se usa-se, né, o ponto de conexão. E o ponto de conexão tem algumas preferências que a gente vamos ensinar você aqui, tá? Então vamos lá. A primeira coisa é isso aí. Para que se utilizar o ponto de conexão? Para facilitar, né, e para ganhar tempo no bordado, tá? Esse é o principal ponto de você utilizar o ponto de conexão. Então vamos lá, mas eu posso usar de qualquer forma? Não, você não pode usar de qualquer forma. Vamos ensinar aqui como você utilizar esse ponto de conexão. Vamos lá, eu vou voltar aqui na seta de voltar, vou cancelar as minhas cópias. Joia, temos 2 objetos aqui, né? Vamos chamar de objeto. Eu gostaria que vocês se acostumassem à maneira que eu falo objeto. Quando eu trato um objeto dentro do InBuild Studio, é um design criado, tá? Chama-se de objeto, tá? Ou você pode tratar por partes. Eu vou selecionar a minha parte do bordado, mas eu acho que fica mais bacana chamar de objeto. Então vamos lá, continuando. Então eu tenho 2 objetos aqui, 2 partes criadas no nosso InBuild Studio. E eu quero criar uma conexão entre eles, né? Como que eu faço para criar uma conexão? Bom, a primeira parte que eu criei, ela não precisa de conexão, porque quem que precisa receber uma conexão é a segunda parte, certo? Então a primeira parte ela não tem conexão, ela só vai receber conexão a partir da segunda. Então a segunda parte eu posso clicar sobre ela. Eu venho aqui no botão direito do mouse, clico sobre ele, venho aqui em Create Conexão. Quando eu clico e faço isso aí, ele cria uma conexão. Note que ele apareceu uma linha, né, mostrando que agora esses 2 objetos estão conectados, né, por uma conexão que colocamos, tá? E agora, como que vai se comportar então o meu bordado? Vamos lá ver o simulador. Vou aqui em simulador. Note que no simulador, deixa eu pausar aqui, que já não existe mais a tesourinha de corte deixa eu pausar novamente, entre um bordado e outro. Olha que ele chega na conexão, veja que ele chega na conexão, ele pula para o outro objeto e continua bordando sem a necessidade da máquina parar para cortar a linha e ter essa demora na hora de estar fazendo aí
a transição dentro de um objeto ao outro, tá? Então vou aqui novamente. Então o ponto de conexão ele serve para isso aí, para ajudar nessa circunstância, né? Mas você que avalia, tá? Você que vai fazer os seus bordados, é interessante você avaliar cada caso, se é importante você ter o ponto de conexão ou não, tá? Se for um design com poucas camadas, com poucos objetos, você não há necessidade de você usar conexão, tá? Porque é coisa rápida. Mas como é uma coisa mais complexa, uma matriz que possui bastante cores, você pode estar utilizando aí. Continuando então, joia, tem aqui meu ponto de conexão, agora ele vai funcionar perfeitamente, certo? Não, não está certo porque só colocamos um ponto de conexão, a gente não configuramos esse ponto de conexão. Então vamos lá. Primeiramente, antes de tocarmos, né, um pouco mais para frente sobre a conexão aqui, eu quero já deixar bem claro o seguinte processo. Se você dessa maneira você criou uma conexão e você vai passar esse seu design já para o Embird Editor, né, para você ver já o bordado final, para você já salvar em arquivos de bordado, e você não ajustou esse ponto de conexão, o que vai acontecer? Esse ponto de conexão automaticamente ele vai se tornar em um ponto de bordado. Por quê? Porque ele não definiu, você não definiu que tipo de conexão você tem aqui. Então, quais são os tipos de conexões? São dois tipos. Ou você tem o ponto salto. O que é o ponto salto? É onde ele para o bordado no último item, na última point que você terminou, né, quando você criou, você define isso aí. A gente vamos ver daqui a pouco sobre isso aí. E pula para o próximo. Nesse intervalo, ao invés dele cortar a linha, se ele estiver definido como ponto salto, ele vai dar um salto, a máquina vai se reposicionar, né, e a linha vai soltar um pouco de linha, ou seja, vai ficar um ponto livre, né, entre um ponto e outro vai ficar um ponto livre onde você pode estar cortando aí com a tesoura aí manualmente após terminar o seu design, tá? E se você não definir como ponto de salto, ele vai criar uma costura, né, completa nessa linha. Como assim? É como se fosse um ponto corrido de costura. Vamos ver isso aí. No caso aqui nós definimos o ponto de conexão, mas não definimos como ponto de salto. Simplesmente definimos uma conexão. Esse objeto está conectado ao outro e criamos essa conexão, e o Embird entendeu que essa conexão, já que não definimos o ponto de salto, ele é um ponto de linha. No design real aqui a gente não consegue enxergar, tá? Por quê? Porque ele só está como um objeto ainda que não criou pontos nele, tá? Mas se eu levar esse daqui para o nosso Embird Editor, vamos clicar aqui no primeiro item aqui onde está escrito Compile, joia, nós vamos levar esse objeto para o Embird Editor, vamos aguardar ele responder, e aqui ele vai pedir para me salvar, eu vou salvar ele para a gente continuar depois, vamos colocar aqui Cone, tá bom? Salvar, joia. Chegando no Embird Editor, vamos aguardar ele aqui. Está vindo para o Embird Editor, joia. Veio para o Embird Editor. Quando ele vem para o Embird Editor, geralmente ele abre essa tela. Já é bom que você já aprende como você já salva ele em pontos bordados. Nesta tela, o Embird Studio redirecionou, né, para o Embird Editor, e o Embird Editor está perguntando assim: você deseja salvar esse arquivo que era um arquivo de trabalho, no caso que estava no Embird Studio, você deseja salvar para que tipo de extensão? Ou seja, ele está perguntando: eu vou transformar o arquivo de trabalho para um arquivo de bordado. Ou seja, o que é um arquivo de bordado? Um arquivo que a máquina consegue interpretar e ler como matriz de bordado, tá? Então ele está perguntando qual extensão que você deseja que esse arquivo seja salvo. Você tem aqui, né, vários tipos de extensão. Você vai procurar qual que é a sua máquina, né? Vamos supor que você tem uma Janone, que a sua máquina aceita uma extensão GF, você deixa aqui selecionado. Vamos supor que se você tem uma Blotter que aceita a extensão PS, você deixa aqui selecionado e assim por diante. Então, você pode salvar em mais de uma extensão por vez? Aliás, de uma vez só? Pode. Vamos supor que eu queira salvar isso aqui em um PS, já está selecionado.
Eu quero também em um GEF, deixo aqui selecionado, e quero também ela que seja salvo em um MEL, com a extensão EXP, tá? Então, se eu clicar aqui em OK, ele vai salvar nessas 3 extensões. Mas no caso aqui não é o nosso caso, eu vou desabilitar o Melco e também o GEF, só vou deixar somente o Blotter PS. Então, vou clicar aqui em OK. Posso deixar aqui essa opção Center in Hoop selecionado, tá? Para ele deixar no centro do seu bastidor. Vou clicar aqui, joia, ele vai salvar aqui como Cone PES. Clique em OK, ele vai surgir algumas telas de configuração, não se atente a isso agora, tá? Clique em OK, joia, finalizei aqui o meu arquivo que salvei dentro do Embird Editor. No Embird Editor agora você pode notar o ponto que ele criou, tá joia? Note que esse ponto aqui, que esse traço, que aquela linha de conexão, ele se tornou num ponto de bordado corrido. Se tornou um objeto de costura, tá? Então se atente para que isso não aconteça, que se você vai criar uma conexão, geralmente é só para você facilitar na hora do bordado, certo? Você criar um outro bordado com um ponto de conexão já não seria viável, ele vai acabar aí, você imaginar aí vários objetos, várias partes do bordado aí, com pontos corridos assim, né? Vai acabar sujando a sua matriz e ficando dificultando o seu trabalho no bordado final aí. Então não é isso que a gente quer, tá? Então vou voltar lá para o Embird Editor, deixa eu apagar isso aqui, posso clicar e deletar. Vou voltar aqui na segunda opção para o Embird Editor, Embird Studio. Vamos aguardar aqui ele responder. Ele demora um pouco. Não se esqueça, enquanto nesse processo, tá? Vai deixando aí o seu joinha no nosso vídeo do YouTube, no nosso canal, né? Deixe seu comentário aí, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Isso ajuda muito a gente criar mais conteúdo de qualidade, de relevância para vocês aí, tá? E se você quer algo mais exclusivo, vamos para o canal de membro. Então, continuando aqui, eu vou abrir novamente o nosso arquivo. Como que eu faço para abrir o nosso arquivo que acabamos de criar, que é o arquivo de trabalho, que é a extensão no Embird, é a extensão EOF, tá? Então, a matriz que eu te enviei também, que eu deixei na descrição aí, ela vai vir em EOF, você vai abrir da mesma maneira que vamos fazer aqui agora. Você vai clicar em Design vai clicar em Open. Em Open, você vai clicar na sua matriz EOF, que vai ser essa daqui, menina EOF, tá? Vou clicar aqui em Cone. Vou clicar aqui em Abrir. Joia. Então, feito isso aí, eu tenho aqui o nosso arquivo de trabalho novamente, que agora eu posso editar tudo nele. Qual que é a diferença, Mário, do arquivo de trabalho de bordado? Arquivo de trabalho de bordado é o arquivo final do bordado. Eu posso transformar esse arquivo de bordado num arquivo de trabalho? Posso, mas as configurações não são como as iniciais, como que você criou diretamente no Embird Studio. O importante é que você já tenha o arquivo criado diretamente no Embird Studio e não pegue depois de convertido e tente trazer ele de volta, tá? Mas pode sim, mas pode ser editado, mas com mais dificuldade. Então vamos continuando, a gente vamos tratando disso aí nos vídeos mais à frente, tá? Temos aqui, então o que eu faço? Eu preciso configurar esse ponto aqui, ó. Note que entre uma camada e a outra, eu tenho o meu ponto de conexão e ele não está configurado, por isso que ele criou aí um ponto de corrido, tá? Ao invés de um ponto salto. Então, como que eu faço isso aí para configurar? Basta eu clicar sobre ele na nossa camada aqui, ou então posso ser diretamente selecionado aqui na nossa área de criação. Mas vamos aqui na camada, botão direito do mouse, vou vir aqui em Parameters. Em Parameters eu vou fazer o seguinte, só vou selecionar esse pequeno botão escrito Jumps. A hora que eu seleciono, o que o Embird entende? Fala, ó, agora ele quer que esse ponto de conexão ele não seja um ponto corrido, ele seja um ponto salto. A hora que a máquina parar, ele dá um salto, deixa sobrando um pouco de linha, depois corta essa linha na tesoura manualmente, para não perder tempo no bordado, e salta para o próximo design e continua. Feito isso aí, eu vou clicar aqui em Apply, o Embird entende isso aí e clique em OK. Vamos ver a diferença? Primeiro vamos ver o simulador, vamos clicar aqui no simulador, né? Veja que aqui pelo simulador, vamos dar um stop aqui. O simulador tem 2 pontinhos aqui, você pode notar os pontinhos. É o ponto aonde ele faz o salto da nossa linha. Então vamos ver agora lá no Embird Editor como que ficou isso aqui.
Vamos ver a diferença. Vou clicar aqui, vou enviar para o Embird Editor. Tá joia? O Embird Editor vai fazer os mesmos procedimentos, vai pedir para salvar, mas dessa vez eu vou cancelar, não vou salvar, tá? Cliquei aqui no X. Veja o que aconteceu aqui, né? Você não tem mais aquele ponto corrido, tá? Então, se você utilizar aqui o simulador, ele vai simular. Deixa eu dar um pause aqui, vamos devagar. E a hora que ele chegar nesse pequeno ponto, ele dá o salto e fica aquela linha solta entre um objeto e o outro. Então você criou uma conexão e essa conexão ficou com um ponto solto, tá joia? Então, bem bacana. Essa é a primeira dica aqui. Vamos aqui na guia normal. Vamos fechar aqui o simulador. Close. Joia. Então temos aqui o nosso ponto de conexão feito e configurado para pular a linha, tá? Se você não colocar ponto de conexão lá no Embird Studio, ele vai fazer automaticamente cortar as linhas entre um design e outro. Então simples assim. Vocês conseguiram entender a lógica do ponto de conexão? Eu quero que vocês deixem aí no comentário. Se existe alguma dúvida no ponto de conexão, vocês deixem aí, tá? Que assim que possível já respondo essas dúvidas. E melhor ainda em vídeo, tá? Então vamos lá, continuando. Mas é só isso, Mário? Não, não é só isso. Existe um outro probleminha aqui, né? Não sei se vocês observaram esse probleminha, mas a gente vamos estar falando e sanando ele agora. Vamos voltar lá. Deixa eu apagar esse design. Vamos voltar lá para o Embird Studio. Vamos aguardar o programa responder. Joia, o programa abriu. E no Embird Studio eu vou trazer novamente o nosso arquivo Cone Open. Vou aqui em Cone, EOF e vou clicar em abrir. Joia, ele abriu. Agora o que vamos fazer? O que tem aqui de probleminha nesse nosso ponto aqui, né? O problema é o seguinte: quando eu criei um ponto de conexão, se a gente clicar aqui na nossa conexão, no ponto de conexão, ela já está definido como junto, tá? Não se lembre disso. Ela está definido como ponto de salto. Então está aqui, não consigo enxergar ela agora porque ela criou um ponto salto e estamos aqui na visualização 3D, mas se colocar em normal aqui eu consigo enxergar ela. Na guia normal ela aparece, tá? Somente para você fazer algumas edições, mas na guia 3D ela mostra como se fosse o real no bordado, tá? Vou aqui em normal. Bom, vou fazer o seguinte, olha, veja assim, deixa eu aproximar aqui. Veja aqui, entre um ponto e outro, essa matriz deveria ser um pouco mais curta, ou seja, esse ponto de conexão deveria estar saindo o mais próximo aqui da borda do nosso primeiro design, do lado direito, porque evita de gastar essa linha toda, né, atravessando o nosso design, né, conforme eu falei para você, que pode se tornar um bordado sujo se não configurar corretamente. Então como que eu faço isso aí? Basta eu editar e eu vou tentar editar isso aqui e jogar esse ponto manualmente aqui no nosso lado esquerdo. Vamos ver o que vai acontecer. Vou clicar aqui na seta de edição, que é a segunda seta, com o nosso ponto de conexão selecionado, tá? Senão você vai selecionar a outra camada erroneamente aí. Então vou clicar aqui no nosso point e vou trazer esse ponto até aqui. Tá joia? Vou pegar aqui as curvaturas dele, deixar esse objeto mais ou menos aqui e vou novamente aqui, vou clicar no botão verde, não vou criar pontos de bordado, tá? Vou clicar no botão verde. Veja o que vai acontecer. Nada, ele voltou no seu estado original. Por quê? Porque a gente já configuramos. Quando você cria um ponto de conexão automaticamente, ele vai pegar o último ponto a ser bordado da primeira camada que vai levar a conexão para a próxima camada e vai pegar o primeiro ponto da próxima camada e vai criar essa conexão automaticamente. Então, para mim ajustar esse tipo de conexão, eu preciso ajustar o ponto de entrada e o ponto de saída das camadas que eu criei de bordado, porque senão eu não consigo fazer esse ajuste corretamente, tá? Então vamos lá, o que é o ponto de entrada? Vamos entender o que é o ponto de entrada antes de fazermos esses ajustes. Eu quero que vocês saiam desse vídeo, né, já tinindo, sabendo o que é ponto de entrada, saída e conexão e como fazer essas configurações dentro do seu
do seu Embird Studio, tá joia? Então eu vou pegar aqui o objeto fio, peguei o objeto fio, eu vou criar aqui um design qualquer. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: o primeiro ponto que eu dei para o nosso primeiro objeto foi aqui, joia? O segundo foi aqui, o terceiro foi aqui, o quarto foi aqui e o quinto foi próximo aqui, joia? Feito isso aí, eu vou criar um bordado com ele. Criei um bordado, eu vou mudar a cor dele, está em azul, já mudou, tá joia, não tem problema. Vamos novamente aqui. Temos aqui o bordado. Aqui inicialmente, quando a gente vamos ver a olho nu, a gente não consegue enxergar. Deixa eu mudar para o normal. No modo normal, quando eu comecei a criar o nosso design, eu comecei logo aqui no canto. Então, meu primeiro ponto para desenhar esse design foi logo aqui no cantinho. E o meu último também foi próximo a ele, certo? Então, o que o ponto... Vamos ver isso aqui na seta de edição. Vou clicar aqui na seta de edição. Note que ele vai transformar o nosso bordado numa edição novamente. Deixa eu clicar nesse ponto aqui e arrastar um pouquinho para vocês verem. Então, nosso primeiro ponto foi isso aqui. E o nosso último foi isso aqui, correto? Então, ele vai definir automaticamente, o Embird vai entender o seguinte, ó. O seu ponto de início dessa camada começou neste local, nesse primeiro ponto, e seu ponto final nisso aqui. Então, qualquer conexão que você fazer em qualquer objeto, a gente vamos ter que se basear pelo ponto de início e pelo ponto final do seu design, certo? Então vamos lá, vamos explicar com mais detalhe. Agora eu vou clicar aqui em criar pontos, joia, e vou criar o próximo design. Vamos criar aqui o próximo design, já está configurado cor azul. Vou pegar aqui o nosso fio. Agora, ao invés de eu começar desse lado aqui, eu vou começar do lado ao contrário. Vou começar esse design com esse primeiro ponto aqui. Lembre-se onde ele foi mais ou menos clicado, tá? Só para vocês entenderem. Depois, na hora da criação, vocês fazem as edições aí que você vai aprender aqui, tá? Vou clicar aqui, um outro aqui, e o último vou deixar perto dele aqui. Vou clicar aqui em gerar pontos, joia. Então temos aqui dois designs que não estão ligados, eles não estão conectados, apesar de estar da mesma cor, não estão conectados, tá? Então o que eu faço? O que eu tenho que fazer nesses pontos de conexões agora? Eu vou criar uma conexão, aliás, nesse design, vou criar uma conexão e vou utilizar o segundo, né, que a gente só cria a conexão a partir em relações a cores, a partir do segundo para o primeiro, tá? Então vou clicar aqui, vou clicar no botão direito do mouse, eu posso vir aqui tanto nas camadas como nele direto aqui. E vou vir aqui em Create Connection. Cliquei em Create Connection. Veja que ele criou a conexão aqui entre os dois objetos automaticamente. E veja aonde que ele pegou os pontos. Veja onde ele baseou-se as conexões, tá? Ele baseou do ponto de início da primeira, né? Do ponto, aliás, do final do nosso primeiro design, tá? E baseou-se o ponto de início do segundo. Então ele criou conexões nesses dois pontos. Então por isso que neste caso aqui abaixo ele cortou todo o design. Se eu selecionar aqui a conexão dele, ele cortou todo o design. Então o que temos que fazer? Temos que modificar o ponto de final do design e o ponto de início das partes bordadas do design para que os pontos de conexões sejam configurados corretamente. Então vamos continuar nesse azulzinho aqui que você vai entender. Então eu quero mudar, eu não quero que esse ponto de conexão, lembrando que estou na visualização normal, estejam atravessando todo. Eu quero que ele comece mais ou menos aqui, onde eu estou com o mouse na ponta dele aqui, e leve até a primeira ponta aqui. Economizaria já bastante linhas de ponto de salto, correto? Então vamos lá, como que eu faço isso aí? Eu vou selecionar o meu primeiro design, vou vir aqui na seta de configuração de pontos. Ele vai configurar o ponto. Lembrando que toda vez que você configura qualquer objeto criado dentro do Embird, já criado pontos, ele perde a característica de pontos. Você tem que, depois de ajustar, transformar em gerar pontos novamente, joia? Então vamos lá. Transformei. Na onde eu quero o ponto de saída que vai para o próximo design. O ponto de saída que eu quero desse primeiro design é exatamente nesse ponto aqui. O que eu faço? Eu clico sobre ele. Selecionei ele, certo? E com o mouse sobre ele, lembre-se, o mouse tem que estar sobre ele e ele selecionado. Vou clicar no botão direito do mouse e agora eu vou falar para o Embird assim: Embird, place fill endpoint where. O que ele vai falar? Embird, eu quero que você coloque
o ponto final exatamente nesse ponto que eu selecionei, tá? Você vai acessar aqui o Place Fill Endpoint Query, tá? Clique sobre ele, joia. Até agora não mudou nada porque não geramos ponto, não configuramos, não aceitamos as configurações ainda, confirmamos, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou clicar em gerar pontos desse nosso objeto. Quando eu clico em gerar pontos, vejo o que aconteceu. O nosso ponto de conexão desse objeto, automaticamente ele entendeu que o último ponto que eu defini para que ele seja o ponto de saída da criação, seja exatamente nesse local. Tá? Então, o que esse place fill, né, ele faz? Ele muda somente o último ponto de criação, né, o último ponto do seu objeto final, para este local aqui, tá? Você define aonde você começa, aonde você termina aquela parte do bordado. Então eu defini que eu quero o final dele exatamente nesse local. E lá, como que eu faço? Mesma coisa. Só que aqui, note que ele está lá no final, tá? Eu quero que ele comece aqui na ponta. Então, como esse design aqui ele vai receber essa conexão, eu tenho que definir que o início desse design vai começar logo nessa ponta, para que ele entenda que a conexão tem que ser feita lá. Então, como que eu faço? Seleciono o design correspondente, vou vir aqui na nossa seta de editar, joia, seleciono este ponto que eu desejo, vou clicar com o botão direito sobre ele, e agora é o contrário, ao invés de eu definir que ele é o último ponto a ser bordado desse design, ele vai ser o primeiro. Então vai ser Place Start Point Where, tá? Então você vem, clica em Place Start Point Where. Ainda não aconteceu nada, mas quando você vir aqui com o objeto selecionado e clicar em gerar pontos, ele vai automaticamente a nossa conexão passar para essa ponta. Então note como que resolveu o problema de conexão. Agora nós temos uma conexão mais curta, um ponto salto mais curto, vai gastar menos linha e o bordado vai ficar mais rápido, tá? De acordo, você vai bordando as suas camadas. Então vamos lá embaixo. Agora que você aprendeu como resolver esse problema, a gente pode ir lá para baixo. Vamos lá. E resolver este problema aqui, que no caso aqui, o ponto de conexão dele, vamos clicar aqui, está atravessando todo o design. Então o que eu vou definir nesse design? Qual que é o ponto de conexão entre esses dois objetos? Que é o mais próximo possível, né? Eu creio, olhando aqui, né, que seja essa ponta, que vai ser o ponto de saída, o ponto de end, tá, desse design aqui, e o ponto de entrada vai ser nesse ponto aqui mais ou menos. Tá? Eu posso colocar em qualquer lugar na nossa matriz aqui, você pode colocar, basta você definir aí o ponto de entrada da próxima, tá? Então primeiro vamos definir o ponto de saída desse design aqui, vou clicar sobre ele, vou vir aqui na seta de edição, vou definir que este ponto aqui, selecionei ele, botão direito do mouse, ele vai ser o ponto de saída desse nosso último ponto, desse nosso design, dessa parte do design, desse objeto. Clique sobre ele, vou clicar aqui em gerar pontos, automaticamente a nossa conexão já transportou para aquele ponto, tá? Agora vamos selecionar o segundo, vamos selecionar o ponto de entrada que vai receber essa conexão, porque é o ponto que está indo para ele, a conexão está indo para ele. Vou vir aqui em objeto, vou clicar em editar, vou clicar aqui nessa ponta aqui, tá? Que eu quero que nossa conexão ele inicie exatamente aqui, então o nosso design tem que iniciar exatamente nesse ponto. Eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em Place Start Point Area, tá? Feito isso aí, vou vir aqui e clicar em gerar pontos e o nosso ponto de conexão é mudado para aquele ponto. Note que o nosso ponto de conexão tem uma curva, tá? Ele criou uma curva porque ele pode ser configurado como fosse um desenho, tá? Então eu posso selecionar ele aqui, né? Vim aqui agora no nosso ponto de edição e você acerta a curvatura dele aqui para economizar linha. Deixa aqui mais ou menos. Tá ok? Pode clicar aqui no verdinho. Joia, temos um ponto agora de conexão perfeitamente. Então, se eu enviar esses dois objetos para o Embird Studio, vamos ver o que vai acontecer. Vou enviar para lá. Lembrando que eu não vou salvar, tá? Ele vai pedir para salvar. Eu vou clicar aqui em cancelar. Então, temos aqui o nosso ponto já realizado. Ah, mas espera aí, eu estou vendo o ponto lá com linha tracejada lá em cima, corretamente, você viu corretamente. Mas o que aconteceu neste caso aqui?
Aconteceu nesse caso que nós criamos aquele ponto de conexão e não definimos como um ponto de salto, né? Um jump, não selecionamos ele lá, não definimos como jump, então ele criou pontos automaticamente na conexão, tá? Foi o que eu tinha falado aí anteriormente. Vamos voltar aqui para o Embird Studio. Vamos lá. Vamos aguardar. Então, voltando aqui no nosso design, o que queremos fazer? Agora eu vou abrir o nosso a design da menina. Vamos vir aqui, vou aqui em Open Recente, que é mais fácil para mim. Vou abrir o design. O arquivo que vocês vão estar disponível para vocês vai ser esse arquivo aqui, tá? Vamos aqui em 3D. Joia. O que vamos fazer então? Note que no nosso design aqui não temos nenhuma conexão, tá? Então aliás, todas as partes estão criadas, mas sem nenhuma conexão. O que foi feito nessa matriz aqui? A matriz foi feita completamente com a ferramenta do Embird manualmente, foi feita dentro do nosso canal de membro, para que os alunos consigam criar as suas matrizes manualmente e identificar possíveis erros, tá? Esses possíveis erros, tanto no modo automático, o aluno vai conseguir identificar porque se passou pelo procedimento manual, aonde foi vendo realmente na íntegra como que funciona todo o processo de criação, tá? Então, se você se interessar em criar, né, querer criar matriz mais avançada, vai lá no nosso canal de membro lá. Então, continuando, então ele foi feito, o que foi feito lá? Foi criado todas as partes manualmente, né? Lá trabalhamos com o Carving, que é um recurso muito interessante dentro do Embird Studio. Também trabalhamos com o Fill Opening também, que é muito bacana, vocês vão gostar muito. E trabalhamos, após nós construir essa matriz, a gente organizamos ela por cores e sequências de bordado, tá? Então agora o que praticamente fica a critério, fica assim a escolha, se vai querer criar um ponto de conexão ou não. E nós vamos criar esse ponto de conexão aqui no nosso YouTube aqui, de meio que vocês vão entender e vai poder fazer na prática aí, né? Que eu vou disponibilizar essa matriz, esse arquivo de trabalho para você treinar aí também no nosso lado do público, tá? Então tudo que você aprendeu sobre conexão você vai poder executar aqui na prática, tá? Então vamos lá, vamos continuando aí.